Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui mais uma vez com os senhores para darmos continuidade a essa campanha de conscientização das causas psicossociais da destruição do mundo, da sociedade e do ser humano. Se o nosso planeta está sendo deteriorado, catástrofes enormes, a água, os mares, os ares, a vida nas cidades, as doenças, as epidemias, nós estamos assistindo a uma deterioração em larga escala da qualidade de vida no nosso planeta. E tudo isso não acontece por acaso, não é algo que aconteça espontaneamente. Isso é fruto da psicopatologia do ser humano. O que é isso? É daquilo que vem do nosso interior, o que sai do nosso pensamento, do nosso sentimento e que afeta a vida do planeta como um todo. Então nós estamos aqui trazendo esses conhecimentos da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral e que são descobertas feitas pelo psicanalista brasileiro Norberto Kepp e que poderão ser de grande auxílio para a conscientização de como solucionar, chegar no fundo das causas, nas suas raízes e possíveis soluções. Dr. Kepp, boa tarde. Gostaria de esclarecer mais que eu tenho nacionalidade brasileira e austríaca, né? Então eu gostaria de falar o seguinte, a questão da patologia do ser humano, nós fizemos uma mudança muito grande e deixamos de ver a doença, deixamos de ver o mal na natureza, como aliás o Freud e outros autores tinham essa ideia de que o mal viria dos instintos. Então, em Viena, teve um famoso analista chamado Igor Caruso. Igor Caruso era um conde russo que fugiu em 17 lá daquela Revolução Russa, né, comunista, marxista, e se instalou em Viena e ele fundou uma sociedade vienense. O nome era Wiener Arbeitskreis für Psychotherapie, quer dizer, é um centro analítico de psicoterapia, onde ele já estabeleceu alguns senões, né, as ideias dos psicanalistas daquele tempo, dizendo que não podia ter sido criado um instinto para a morte, como Freud quis fazer, que tudo aquilo que foi criado era para a vida. Agora, tomando esses dados e mais o do Viktor Frankl, com o qual trabalhei muitos anos, então nós temos o seguinte, que concluir que qualquer doença do ser humano não vem da natureza. Qualquer doença do ser humano não vem de algo natural, algo, vamos dizer, da criação, que os senhores sabem, o Kant, Immanuel Kant, falou que o ser humano gostaria de ser livre, de ter liberdade para fazer o mal. Então, essa ideia do Kant me fez compreender que, de modo geral, tudo que existe é bom. Então, o que é o mal? É quando o ser humano não quer o bem que tem. Então, se o ser humano, a humanidade em geral, não desse o contra no que é bom, não fosse contra, não distorcesse, não fizesse assim uma atitude de inimizade com a natureza, tudo o que o ser humano tem seria perfeito. Então, inclusive, não teria doença nenhuma. Então, o que é a doença, né? É como o próprio Freud falou, que a doença viria de uma atitude de inveja do ser humano. Ele notou nos hospitais psiquiátricos de Viena que as pessoas muito doentes eram muito invejosas. Então, unindo essa questão da inveja, eu coloquei também a questão da soberba, né? Da megalomania, porque havia na Alemanha um famoso psiquiatra, Kraepelin. Esse psiquiatra, praticamente, ele foi o criador da psiquiatria moderna. Ele dizia que o que ele achava na doença era uma megalomania, uma mania de grandeza muito grande das pessoas que caíam doentes.
Então eu uni mais a essa megalomania de Kraepelin, a soberba, né? A arrogância. Então o indivíduo fica doente, não porque ele está adaptado à vida, adaptado à natureza. O ser humano fica doente porque ele se opõe à vida que ele recebeu, à natureza que ele recebeu. Então tudo está bem. Quando chega no ser humano, quando ele nega, omite e distorce a verdade e a vida, é que ele cai doente. Veja um cartaz que eu coloquei aí. O único valor da vida é o bem que se faz. Então notem que essa frase eu quis falar justamente isso, que tudo aquilo que o ser humano faz contra a vida, negando, destruindo, dando contra, rejeitando, cometendo homicídio até o suicídio, tudo isso que o ser humano faz contra a vida pela vontade é a causa da doença dele. E não como, bom, no início, né, o Freud, ele quis dizer que era um problema mais da questão sexual, que o ser humano seria frustrado sexualmente, afetivamente, aí cairia doente. É uma, como falava em Viena, né, é uma ideia muito romântica do Freud, é uma ideia da Belle Époque, da Bela Época, quando tudo se resumia na questão da histeria. Ele viu muito, né, as pessoas frustradas sexualmente em Viena e achava que se não houvesse a frustração, se o ser humano fosse livre para a vida afetiva, sexual, não seria doente. Então, o que acontece, né? Que a sanidade vem do bem, mas a doença não é que o ser humano ele seja vítima da doença. O tratamento da doença não é ele tomar um remédio, que é um sintoma, uma dor, e a dor, o sintoma acabar. Pelo contrário, o ser humano, ele fica, através do remédio, assim, inconscientizado para a causa da doença. Então, o medicamento, a intelectualização que a pessoa faz, é um processo de esconder a causa, porque o sintoma, quer dizer, o que o indivíduo mostra, uma dor, um desespero, uma frustração, uma angústia, isso é um sintoma que o indivíduo precisa conscientizar para ver o que causa isso. A doença está atrás dos sintomas, compreende? Uma dor, um desespero, é uma porta que se abre para o indivíduo chegar na causa do desespero, da angústia que ele tem. Quer dizer, não é a dor a doença, é o que está atrás da dor, da angústia. Então, se o indivíduo toma um remédio analgésico e passa a dor, então ele não vai ver por que ele ficou doente daquela maneira. Então, eu estou querendo mostrar que o mundo vive numa inversão muito grande. Veja aí esse cartaz. Primeiramente, né, a ideia do caos. Lá está a ideia do caos para depois vir desenvolvimento. Portanto, a guerra, a catástrofe, terremoto, furacão, etc., eles acham que seria bom, porque o desenvolvimento seria sempre depois do desastre. Então, eles pensam que o mundo sobe, né? Tem um grande progresso, depois cai para o caos, e depois é que sobe. Não. Quando há uma guerra, por exemplo, quando há uma catástrofe, um terremoto, furacão, seja lá o que for, a humanidade decai mais ainda, e depois é muito mais difícil subir. Então não é aceitar o mal, compreende? O ser humano deve evitar o mal para a vida dele. Quer dizer, ele deve permanecer sempre numa atitude saudável, mesmo assim energeticamente, porque depois que ele cai numa doença, é mais difícil recuperar. Então, os senhores querem ver uma outra ideia muito invertida? Veja lá, o Big Bang, que o universo seria, no início, uma bolinha, né? E essa bolinha é que dariam os sóis, os astros, os planetas, etc. Agora, isso é uma ideia muito, assim, absurda, né? De alguns cientistas que querem
trazer uma ideia absurda para a humanidade e às vezes ganha até prêmio Nobel. Quer dizer, as pessoas que trazem mais inversões geralmente são agraciadas por prêmios incríveis. Então veja, em terceiro lugar, lá no cartaz, a energia é igual a MC2, né? É a ideia do Einstein. Até dizem agora que essa ideia quem deu foi a mulher dele. Então ele desenvolveu essa ideia como se a energia viesse da matéria, né? A matéria na velocidade da luz ao quadrado, conforme lá o esquema que eu mostrei, por exemplo, do inferior para o superior. A matéria fazendo a energia, conforme está lá. Então, a matéria não pode fazer energia. A matéria é energia concentrada, compreende? É energia. Como a alma é energia, né, invisível, o corpo é energia visível. Veja lá um grande erro na psicoterapia. A cura pelo sexo, como eu já comentei, dos sentidos para o psíquico, que através da patologia, através do contato, do desenvolvimento da patologia, que o ser humano chegaria à sanidade. Em quinto lugar, veja lá, questão da especulação, né? Capitalismo, o dinheiro acima do homem, o homem desvalorizado colocado como um homem econômico, quer dizer, um indivíduo que devia trabalhar só para o dinheiro. Isso é um verdadeiro absurdo, né? O indivíduo passar a vida dele só para ganhar dinheiro. E a questão da cultura, a questão, por exemplo, das artes, né? A questão mais cultural da civilização. Civilização não é money, como falam os capitalistas. Civilização é cultura, é arte. Civilização é civilização. E o dinheiro que deveria ser, vamos dizer, um meio para chegar a essa civilização, o ser humano colocou dinheiro como finalidade da vida. Então nós retornamos dentro de instantes, Dr. Kepp, para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já. No segmento anterior, o Dr. Kepp estava comentando a respeito do fato do ser humano achar que a humanidade passa por ciclos, que sobe e desce, que precisa descer para subir, para ter força para subir. E isso pela física, pela nova física verdadeira, se percebe que isso é um absurdo, que se a pessoa, mesmo nas psicoses, nas neuroses ou nas doenças, se a pessoa vai muito a fundo, ela não consegue se recuperar. E se nós não dermos uma parada imediatamente para ponderar a respeito da situação que o planeta se encontra, nós estamos já passando das possibilidades de uma recuperação. Nós entrevistamos a Danielle Mitterrand, onde ela comenta a respeito desta ganância do ser humano prejudicando a estabilidade do planeta. Vamos ver o que ela fala. Tout le siècle dernier, le XXe siècle, qui a élevé les jeunes et les jeunes acteurs de la vie politique en leur disant qu'il n'y avait que l'argent, que le profit, la compétitivité, la concurrence, la spéculation qui pouvaient en faire des hommes heureux et riches. Et moi, je crois que c'était une énorme erreur d'élever des jeunes dans ce sens et qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences. Que l'être humain n'est pas raisonnable et il n'a pas su s'arrêter et arrêter les dégâts quand il les a constatés, quand il a vu que la Terre ne pouvait plus rendre ce qu'on leur demandait parce que c'était ce qu'on lui demandait parce que c'était trop. Alors on lui a mis des engrais, des insecticides et on a continué à l'épuiser et c'est des actions prédatrices très dommageables pour l'avenir de notre planète. Eu queria dizer aos telespectadores que eu tenho muita gratidão a Danielle Mitterrand, porque nos 7 anos que nós moramos e trabalhamos na França, principalmente em Paris, ela deu um grande apoio à Associação Stop, à sua formação, ao trabalho da trilogia analítica. E o trabalho de Danielle Mitterrand, que, como vocês sabem, foi esposa do François Mitterrand, ela teve muita expressão
não só dentro da França, entre os franceses, mas no cenário internacional, porque ela sempre foi uma grande defensora dos direitos humanos, né? Do droit de l'homme, e muito respeitada. E, portanto, Dr. Kepp, é uma ocasião, né, da gente fazer uma paradinha, uma lembrança desse trabalho que nós realizamos lá, e que a Associação Stop a Destruição do Mundo foi fundada em 1992 em Paris, né? Ela teve o seu nascimento lá. Então, agora, pelo que ela falou, eu gostaria de mostrar uma pessoa aí que é a causadora dos maiores desastres do mundo e que é considerado assim um grande gênio na humanidade. Vejam a foto dele, olha lá, Adam Smith. O que o Adam Smith fez, né? O Adam Smith, ele colocou o capitalismo quando veio a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, depois Estados Unidos, depois Alemanha, Itália, etc., e o resto do mundo, né? Japão. Então, depois que veio a Revolução Industrial, que foi a criação de máquinas, que foi a criação de geladeiras, mais tarde a TV, de rádio, a criação do carro, do avião, de todos os meios modernos de vida. Então, Adam Smith, ele fez o chamado capitalismo. Então, muitos podem assim ter uma certa dúvida, né? Falar, mas o capitalismo é que dá, vamos dizer, meios para um país se desenvolver, porque se não tiver dinheiro, como é que um indivíduo vai trabalhar, vai ter interesse? É claro que há uma diferença entre o capital em si e o capitalismo. Então, o que Adam Smith fez foi valorizar, né, o trabalho de especulação das bolsas, foi assim valorizar esses grandes cassinos modernos, onde os grandes jogadores, né, os viciados nos jogos, as pessoas que não conseguem ficar sem jogar, que passam a vida jogando, é claro que amealham fortunas, né, nesses cassinos agora modernos, a Wall Street, nesse jogo das bolsas, através de meios que a gente sabe que não são muito lícitos, a maior parte. Então, o que eu quero dizer com isso é que se não houvesse o capitalismo, o mundo estaria, vamos dizer, 50 anos na frente do que está. Porque o que brecou a humanidade é o capitalismo, quer dizer, a ideia de que o ser humano tem que trabalhar para ganhar dinheiro, que tudo tem que funcionar visando o dinheiro. Então, atualmente, o que dá dinheiro? Plantar soja, café, algodão, açúcar, cana-de-açúcar. O que dá dinheiro? É fabricar carro, fabricar televisão e geladeira. Então, o mundo todo fica fabricando as mesmas coisas. Então, algo que, por exemplo, não vai dar um lucro fantástico, nem laboratório de medicamento, laboratório de pesquisa tem interesse em fazer, porque não vai dar retorno em dinheiro. Então, o mundo está fechado nesse capitalismo. É claro que não seria conveniente, de repente, acabar com o dinheiro, não é bem isso. O dinheiro não é o culpado, mas a culpa vem dessa ideia de que o indivíduo tem que ser capitalista, tem que ter milhões. Então, essa ideia que o indivíduo tem que ser milionário é uma ideia totalmente doentia. Porque todo indivíduo muito doente, ele quer estar lá em cima, né? Ele quer ser, inclusive, um milionário, ter não só milhões, mas bilhões, e com isso ele acaba com a nação. Agora, eu gostaria de pôr um cartaz aí, em que eu escrevi lá em cima, veja, os capetas dominam através do pensamento do homem. Então, estudando o Allan Kardec, essas pessoas espiritualistas, eles tentaram chegar a uma conclusão assim mais tomada do cristianismo, né? Eu vou citar aqui no São João. Eu não sou pastor, não sou assim indivíduo padre, indivíduo assim religioso de profissão. A gente pertence, né, a uma igreja e pronto. Mas veja bem
a ideia, né, que Cristo deixou. Ele falou, isso eu recordo bem, é João, capítulo 8, versículo 40, 44. Ele fala que o ser humano é filho do capeta, é filho do demônio. Então o que ele quer falar com isso, né? Que não só naquele tempo, em Viena, uma vez eu discuti com uma psicóloga, ela disse, mas o capeta vivia naquele tempo lá de Cristo, agora não tem mais, mas como? O que havia lá, há hoje. Agora, o que acontece é que Cristo, sendo um ser tão divino, ele tinha contato imediato, né? Conversava com os demônios. E os demônios para nós se escondem. Então o ser humano vive no mesmo mundo infernal. Então o que acontece? A sociedade foi construída sob inspiração dele, que seria o príncipe deste mundo, né? Então ele fala direto na cabeça. Por exemplo, eu falo para os senhores aqui uma coisa, né? Já o capeta fala na cabeça de vocês outra coisa. Compreende? Então, vocês pensam que são vocês que estão pensando aquilo que vocês pensam, mas não é. A maior parte são inspirações, assim, até diabólicas. Então, como falei, o Allan Kardec, ele mostra bem no livro dele que existem não só seres espirituais bons, que fazem o bem, que ajudam, mas também existem os seres espirituais maus. E esse que é o X da questão, né? Que o ser humano não distingue, então, não distinguindo, ele vai na onda do que fala esses seres, pensando que são ideias dele. Até mesmo os grandes gênios aí pegaram ideias erradíssimas, né? Como o próprio Adam Smith, e estragaram a humanidade. Então veja no cartaz mais do que eu pus lá. O indivíduo que fala que nós estamos no melhor dos mundos, está totalmente errado. Esse mundo não é o melhor de todos, é terrível. Sabe o São Bernardo, né? Aquele de Claraval, na França, nós até visitamos lá o castelo em que ele habitou, e ele é uma figura extraordinária. Ele era religioso. Esse Bernardo de Claraval, ele criou uma oração sobre Nossa Senhora. Interessante os senhores prestarem atenção nisso. Ele fala assim, na Salve Rainha, né, homenagem à Mãe de Cristo, sobre a vida que nós temos aqui neste vale de lágrimas, né? Fala que nós habitamos um vale de lágrimas, que nós somos os filhos de Eva desterrados neste mundo. Então veja que os religiosos, as pessoas assim de mais alto nível, têm essa ideia de que nós não estamos num mundo lá muito bom para viver. Então nós temos que ter consciência para não piorar a situação. Então veja um outro motivo que leva o ser humano a dar força aos maus espíritos. É o medo do demônio, né? Medo de ver, medo de considerar isso que eu estou considerando. Que ele não tem boa intenção com ninguém. Aquela história lá daquele famoso fulano que quis ficar moço outra vez. O Goethe fez a história sobre o Fausto, né? Que o Fausto queria ser rico e tudo mais para ter uma vida melhor. Então ele vendeu a alma. E isso, a humanidade, ali foi o Fausto que vendeu, mas a humanidade toda está vendida. Então é bom que o ser humano saiba disso para ver se não seria melhor desvender a alma, quer dizer, retirar essa venda para melhorar, inclusive para ter saúde. Pois veja, em seguida, acreditar que o demo não existe é terrível, porque aí ele trabalha à vontade. Quarto lugar, pensar que ele tem poder demais. Ele não tem poder nenhum. O mal é a privação ao bem. Quinto lugar, que ele fornece bens. Ele pode até ajudar a pessoa, depois ele tira tudo e acaba com a pessoa. Sexto, que ele ataca só quem não o aceita. Não, ele ataca todos, porque ele não pode deixar de atacar, senão ele não seria um mau espírito. Depois,
ou que ele nem sempre ataca. Não, ele ataca sempre, compreende? Ele não para, porque a função dele é acabar com a vida do ser humano, acabar com a alegria, com o bem-estar. Em 8º lugar, que ele possa ser amigo. Então eu quis mostrar isso para os senhores, porque é um assunto muito importante que cada um é dirigido diretamente na cabeça, como assim um rádio, né? Sintonizado na cabeça, dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso. Mas assim no sentido de ser esperto, de fazer o mal, isso é que leva o mundo às catástrofes que nós estamos vendo. Então, isso aqui para os brasileiros, né, Dr. Kepp, é um assunto bastante conhecido já em grande parte, né? Agora, para os nossos europeus que estão nos assistindo, isso vai ser uma revelação de que esse assunto que foi ensinado há séculos atrás, ele precisa ser reconsiderado, reestudado agora à luz da ciência, porque o fato da ciência até hoje não ter explicado isso antes, não quer dizer que esses assuntos não sejam atuantes e que precisem ser estudados. Então, sob pena de grandes prejuízos. Até a próxima semana, quando daremos continuidade a essa campanha de conscientização. Stop a destruição do mundo. Até lá!